Já parou para imaginar como seria poder pedir algo ao universo e, de repente, ver isso se manifestando na sua vida? Não estou falando de feitiçarias ou fórmulas secretas, mas de algo muito mais profundo e transformador. Algo que Carl Jung, o grande psicanalista, descobriu após anos de estudo sobre a psique humana. O que você está prestes a descobrir pode mudar radicalmente a forma como você enxerga e vivencia o processo de pedir e receber na sua vida. Jung fez uma descoberta fascinante. Existe uma maneira correta e uma maneira incorreta de fazer um pedido ao universo. A maioria das pessoas pede a partir do ego, da carência, do medo. E com isso, suas orações ou desejos não alcançam a profundidade que seria necessária para que o universo responda de forma positiva. Mas quando você aprende a pedir a partir de seu verdadeiro ser, de uma conexão profunda com o inconsciente coletivo, é como se a resposta já estivesse garantida. Parece mágico, mas é a realidade que Jung revelou. Ele chamava isso de alinhamento psíquico. Você já percebeu que algumas pessoas parecem conquistar tudo o que desejam, enquanto outras ficam eternamente em luta? Não é uma questão de sorte, nem de circunstâncias externas, mas de como cada um se conecta com seu poder interior no momento de fazer um pedido. A diferença está no alinhamento entre o consciente e o inconsciente, e a forma como conseguimos acessar esse alinhamento. O que você vai aprender aqui hoje pode mudar a forma como se relaciona com os seus próprios desejos. Jung acreditava que, ao entender e aplicar essas leis psíquicas, qualquer coisa poderia ser manifestada. O segredo está em como você pede e, mais importante ainda, de onde você pede. E é sobre isso que vamos falar agora. A verdadeira essência do pedido. Quando você pedir algo e não receber, não é porque o universo está negando o que você deseja. Na verdade, isso acontece porque há uma desconexão entre o que seu ego quer e o que sua alma realmente precisa. Comente abaixo. Você já sentiu que quando pede algo com muito desejo, parece que suas palavras se perdem no vazio? O que você acha que pode estar por trás disso? Vamos conversar sobre isso. Jung nos trouxe uma revelação poderosa sobre como o nosso inconsciente funciona. Ele explicou que o inconsciente não é algo distante ou incompreensível. Na verdade, ele é como um vasto oceano de possibilidades. Um campo infinito onde tudo o que podemos desejar já existe, esperando para se manifestar. Porém, a maneira como pedimos ao universo tem tudo a ver com a profundidade com que nos conectamos a esse oceano. Quando pedimos a partir da superfície da nossa mente consciente, repleta de medos, limitações e desejos superficiais, nossa petição toca apenas a camada mais superficial desse oceano. É como se jogássemos uma pedra na água e esperássemos que ela alcançasse as profundezas. As chances são mínimas de ela tocar o fundo e trazer aquilo que realmente desejamos. Mas quando você se aprofunda, quando vai além da superfície e se conecta com as profundezas do seu ser, algo extraordinário acontece. Você toca uma fonte de poder e sabedoria que transcende toda a lógica e limitações humanas. Esse é o ponto crucial. O universo não responde às palavras em si, mas sim à energia e à vibração por trás delas. Jung nos ensinou que, quando há coerência entre o seu consciente, o seu inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, cria-se uma ressonância tão poderosa que o universo não pode deixar de responder. O maior erro que cometemos ao pedir é fazê-lo a partir da necessidade ou da carência. Pedimos porque sentimos falta, porque tememos não ter o suficiente, ou até mesmo por desespero. Jung chamava isso de energia de carência, e ele alertava que essa energia cria uma barreira invisível entre nós e aquilo que desejamos. Ao pedir dessa forma, na verdade, estamos dizendo ao universo, não mereço isso, e é exatamente essa energia que afasta o que desejamos. Jung explicou que as pessoas que obtêm o que pedem não são necessariamente as mais merecedoras ou as que mais trabalham. São aquelas que aprendem a alinhar seu ego com sua verdadeira essência, seu consciente com seu inconsciente e sua luz com sua sombra. Esse é o segredo que transforma o simples ato de pedir em um poder de manifestação. Comente abaixo. Você já percebeu como as pessoas que estão em harmonia consigo mesmas parecem conquistar o que querem com mais facilidade? O que acha que é necessário para alcançar esse tipo de alinhamento? Compartilhe seus pensamentos conosco. Agora que entendemos como a energia do pedido funciona,
vamos explorar a questão do alinhamento interno. Jung dizia que, para que o pedido se manifeste no universo, você precisa estar completamente em harmonia consigo mesmo. Isso significa que não basta simplesmente pedir algo. O verdadeiro segredo está em alinhar seu ser profundo com o que você deseja. E isso envolve entender um conceito importante que Jung chamou de pleroma, o campo das possibilidades infinitas. No pleroma, tudo o que você pode desejar já existe. O que você precisa fazer não é criar o que deseja, mas alinhar-se com a frequência vibracional do que você quer manifestar. Em outras palavras, é como ajustar sua sintonia para a estação de rádio que transmite o que você deseja ouvir. Não se trata de esforço físico ou mental, mas de um trabalho interno de conexão e ressonância. Jung também dizia que antes de fazer um pedido ao universo, é essencial passar por um profundo processo de autoconhecimento. Isso é fundamental porque muitas vezes o que acreditamos desejar é apenas uma projeção de nossos medos ou condicionamentos. O que achamos que queremos nem sempre é o que nossa alma realmente precisa para evoluir. Então, o primeiro passo é olhar para dentro e entender o que realmente está alinhado com o seu propósito de vida. Por exemplo, se o arquétipo do guerreiro está ativo em você, pedir desde um lugar de fragilidade não será eficaz. Você precisará pedir com força, coragem e determinação. Da mesma forma, se o arquétipo do amante predomina em sua vida, então sua petição precisa ser feita a partir de um lugar de paixão e conexão profunda. Entender quais arquétipos estão presentes em sua vida neste momento é uma chave poderosa para fazer pedidos que ressoam com as forças cósmicas. Jung falava muito sobre a importância de trabalhar com os arquétipos, essas forças universais que operam no nosso inconsciente. Quando você aprende a identificá-los e a entender qual está ativo em sua vida, pode pedir de forma mais eficiente, alinhada e, acima de tudo, poderosa. Além disso, quando você realmente não precisa de algo, é interessante notar que, frequentemente, isso se manifesta mais rapidamente em sua vida. Jung explicava isso através do conceito de desprendimento consciente. Pedir sem apego, sem ansiedade e sem desespero é uma das chaves para manifestar o que se deseja. Existe uma espécie de magia que acontece no momento em que você solta a expectativa do resultado, permitindo que o universo se encarregue de trazer o que você precisa na hora certa. Comente abaixo. Você já experimentou fazer um pedido sem apego ao resultado? Como foi essa experiência para você? Vamos conversar sobre como a entrega ao processo pode mudar a nossa vida. Jung também nos revelou algo fundamental sobre o processo de pedir. O universo responde à energia que você emite, não apenas às palavras que você diz. Isso é um ponto crucial para entender como as suas petições podem se manifestar ou não. O que muitas pessoas não percebem é que, ao fazer um pedido, elas não estão apenas falando ao universo com palavras. Elas estão transmitindo uma energia que está carregada com suas emoções, suas crenças e, principalmente, suas intenções. Essa energia pode ser um reflexo de desejo genuíno ou de carência. Quando você pede com desesperança ou dúvida, está emitindo uma frequência que bloqueia a manifestação do que deseja. Mas quando sua energia está alinhada com o que você realmente quer, sem medo ou dúvida, o universo responde de forma mais imediata e eficaz. Jung falava que a coerência interna é essencial para que o pedido seja ouvido. Se há uma incoerência entre o que você está pedindo e a energia que você está emitindo, a manifestação pode ser atrasada ou até mesmo não acontecer. Por exemplo, se você pede por abundância, mas ao mesmo tempo sente que não merece ser próspero, sua própria energia de falta e autossabotagem cria um bloqueio invisível entre você e o que deseja. Por isso, antes de fazer qualquer pedido, é importante garantir que sua mente, corpo e espírito estejam alinhados. O maior desafio para muitas pessoas é justamente esse: a falta de alinhamento interno. Pedir sem estar em harmonia consigo mesmo pode resultar em frustrações e sensação de que o universo não está cooperando. No entanto, o que realmente está acontecendo é que, em muitos casos, há uma resistência interna que impede a manifestação. Jung também introduziu a ideia de sincronicidade, um conceito fascinante que descreve como eventos e situações se conectam de forma significativa, mas sem uma causa aparente.
Quando você está bem alinhado com o seu ser e com o universo, as sincronicidades começam a acontecer com mais frequência. Essas coincidências são como pequenos sinais de que sua petição está sendo ouvida e de que o universo está trabalhando a seu favor, mesmo que você ainda não veja o resultado imediato. Agora, um ponto que Jung achava essencial no processo de pedir era o momento de rendição. Quando você solta completamente o desejo, quando o ego se rende ao seu ser superior, um portal entre o seu mundo e o campo das possibilidades se abre. Este é um momento de verdadeira entrega e confiança no processo. É quando o ego, com toda a sua necessidade de controle, se aquieta e permite que a manifestação aconteça sem resistência. Jung explicava que o desprendimento é, na verdade, uma das forças mais poderosas para manifestar o que se deseja. Ao pedir com o coração aberto e sem expectativas rígidas sobre como as coisas devem se desenrolar, você cria um espaço para o inesperado e o milagroso acontecerem. Comente abaixo. Já teve uma experiência em que se entregou ao processo de manifestar algo, sem forçar, e acabou recebendo exatamente o que queria? Como foi essa experiência para você? Compartilhe nos comentários. Quando falamos sobre o processo de pedir, uma das questões mais poderosas que Jung explorou foi a linguagem simbólica. O universo, segundo ele, responde não apenas às palavras, mas também aos símbolos, às imagens arquetípicas e aos significados mais profundos que estão em nossa psique. O uso de símbolos e imagens pode amplificar consideravelmente a potência de um pedido. Quando você trabalha com símbolos, seja em meditações, sonhos ou até mesmo na visualização, suas petições ganham um poder extra. Por exemplo, se você está pedindo por sabedoria, talvez se visualize cercado por livros ou em uma biblioteca silenciosa, representando o conhecimento. Se está pedindo por força, talvez se imagine como uma montanha, firme e inabalável. Esses símbolos, ao serem incorporados ao seu pedido, criam uma conexão direta com as forças universais, tornando seu pedido mais claro e poderoso. Além disso, Jung defendia o uso da imaginação ativa, que é a prática de mergulhar em um estado de consciência ampliada para explorar e interagir com seu inconsciente. Através dessa prática, você pode trabalhar diretamente com seus arquétipos, suas sombras e até mesmo com aspectos mais profundos de sua psique. Isso não só facilita o processo de pedir, mas também revela quais são os bloqueios internos que precisam ser resolvidos antes que o que você deseja se manifeste. Um dos maiores bloqueios que Jung identificou no processo de pedir é a incoerência interna. Quando uma parte de você deseja algo, mas outra parte a rejeita, o que acontece é que você cria uma tensão energética que impede a manifestação. Se você deseja algo, mas ao mesmo tempo acredita que não merece, ou sente culpa por querer aquilo, está criando um curto-circuito energético. Jung, portanto, nos alertou sobre a importância de integrar nossa sombra. A sombra, segundo ele, são os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, que não aceitamos ou que consideramos negativos. No entanto, ela contém uma energia poderosa. Ao integrar e aceitar nossa sombra, podemos liberar essa energia e torná-la uma aliada na manifestação de nossos desejos. Quando nossa energia está alinhada e limpa, nossos pedidos ganham uma força extraordinária. Outro aspecto fundamental que Jung trouxe à tona foi a importância de conhecer os ciclos e o momento certo para fazer os pedidos. Ele estudava a natureza, os ritmos naturais do universo e os ciclos do tempo. Ele acreditava que existem momentos em que o véu entre os mundos é mais fino, momentos em que nossas petições têm mais poder. Ele chamava isso de timing divino, e ele estava convencido de que o universo tem um timing perfeito para cada manifestação. Com isso, Jung nos incentivava a prestar atenção às janelas de oportunidade cósmicas, como os ciclos da Lua ou outros momentos de transição em nossas vidas, em que as energias universais estão mais propensas a responder de forma efetiva. Comente abaixo. Já teve uma experiência em que o timing pareceu ser perfeito? Como você lida com a espera e a paciência no processo de manifestação? Vamos discutir isso nos comentários. Agora que falamos sobre o alinhamento e a energia por trás dos pedidos, vamos explorar um conceito fundamental que Jung observava em relação ao processo de pedir: a gratidão antecipada.
Ele notou que as pessoas que expressam gratidão antes mesmo de receber o que pedem criam um campo magnético extremamente poderoso. Essa gratidão não é um pensamento positivo superficial, mas uma verdadeira compreensão de que, no nível quântico, tudo já existe. Quando você sente, com o coração aberto, que já tem o que deseja, você cria uma vibração que atrai o que pediu de forma inevitável. A gratidão antecipada funciona como uma confirmação para o universo de que você está pronto para receber, que acredita que o que pediu já é seu. Ao praticar a gratidão antes da manifestação, você fortalece sua conexão com o todo, e essa energia de agradecimento é como um ímã que traz para sua vida aquilo que deseja. Jung também falava sobre o poder da oração e das petições desinteressadas, aquelas que fazemos pelos outros. Ele explicava que, quando pedimos algo para alguém de forma desinteressada, nosso ego se afasta, permitindo que o amor universal flua através de nós. Nesse estado de conexão com o bem maior, nos tornamos canais puros de manifestação. Esse tipo de pedido tem um poder multiplicador, pois a energia que emitimos não está sendo limitada por nossas necessidades pessoais, mas é direcionada para o bem de todos. Jung nos ensinava que, muitas vezes, quando pedimos para os outros, o universo se apressa em responder, pois estamos mais abertos, menos fixados em nosso ego e mais conectados com a energia do todo. Esse é um dos segredos por trás de muitas manifestações rápidas. Quando você está menos preocupado com a forma como as coisas vão acontecer e mais com a intenção pura e desinteressada, você permite que o universo organize tudo de forma mágica. Mas não se engane. O processo de pedir também envolve um elemento de discernimento. Jung sugeria que antes de pedir algo, você faça uma pergunta profunda para seu ser superior. Pergunte a si mesmo: o que estou pedindo está alinhado com meu caminho mais elevado? Está em harmonia com minha missão de vida? Apenas quando a resposta for um sim claro e profundo, é hora de fazer o pedido ao universo. Isso garante que você está pedindo aquilo que é realmente necessário para o seu crescimento e para a evolução da sua alma. Esse discernimento é essencial, porque muitas vezes o que acreditamos querer não está verdadeiramente alinhado com nossa essência mais profunda. A maioria das nossas petições são influenciadas por medos, inseguranças ou desejos superficiais. Quando o pedido está alinhado com a nossa verdadeira essência, a energia que emana dele é diferente, mais pura e irresistível para o universo. Comente abaixo. Já fez um pedido desinteressado para outra pessoa? Como isso mudou sua percepção sobre o processo de pedir? Vamos compartilhar nossas experiências e aprender juntos. Agora que abordamos a gratidão antecipada e o poder de pedir pelos outros, vamos explorar um conceito essencial que Jung mencionava constantemente: o uso de rituais no processo de fazer pedidos. Para Jung, os rituais não eram supersticiosos nem mágicos de uma forma tradicional, mas sim formas poderosas de comunicação direta com o inconsciente. Quando você realiza um ritual com intenção e presença total, ativa forças arquetípicas que trabalham ao seu favor. Através dos rituais, você comunica ao seu inconsciente e ao universo sua intenção de forma clara, precisa e muitas vezes profunda. Seja acendendo uma vela, realizando uma meditação ou criando uma representação simbólica do que deseja, os rituais ajudam a ancorar sua petição em um nível mais profundo, onde o inconsciente pode absorver e processar. Jung acreditava que, ao fazer isso, você não só fortalece sua intenção, mas também se coloca em sintonia com as forças cósmicas que estão em movimento ao seu redor. No entanto, é importante ter cuidado. Jung alertava sobre o perigo de pedir a partir de um ego inflado. Muitas pessoas pedem para impressionar os outros ou para preencher vazios emocionais. Quando o pedido é feito com o desejo de se mostrar ou de satisfazer uma necessidade superficial, o universo responde com lições, e não com presentes. Às vezes, o universo responde com desafios, para que possamos aprender e crescer. Portanto, é essencial que seus pedidos venham de um lugar de autenticidade e verdadeira necessidade, e não de um desejo de validação externa. Outra questão importante que Jung traz à tona é a culpa inconsciente, que muitas vezes impede as pessoas de receberem o que pedem. Muitas vezes, as pessoas sabotam suas próprias petições porque, no fundo, não se sentem dignas de receber aquilo que pedem.
Essa culpa inconsciente é um bloqueio energético poderoso que deve ser trabalhado e transformado. Jung sugeria que, antes de fazer um pedido, você precisa liberar essa culpa e se sentir completamente digno do que está pedindo. Ele acreditava que a sensação de merecimento não era uma questão de esforço, mas sim de aceitação profunda de si mesmo. Trabalhar com a autoaceitação e o perdão é um passo fundamental para abrir as portas da manifestação. Quando você se sente digno e livre de culpas ou sentimentos de indignidade, sua energia se alinha perfeitamente com o que você deseja, criando o espaço para que o universo responda de forma positiva. Jung também nos lembrou que as manifestações nem sempre acontecem no tempo que esperamos. Cada pedido tem seu próprio tempo de gestação psíquica. Algumas coisas exigem que você cresça internamente, que evolua, antes de poder recebê-las. O universo é sábio e nunca nos dá algo antes de estarmos prontos para recebê-lo. Por isso, é importante ter paciência e confiar no processo. Comente abaixo. Você já sentiu que sua própria culpa ou sentimentos de indignidade impediram suas manifestações? Como você lida com isso em sua jornada de autodescoberta? Vamos discutir sobre como liberar esses bloqueios e criar um caminho mais fluido para nossos desejos. Agora que exploramos a questão da culpa inconsciente e do merecimento, vamos falar sobre a sincronicidade, um dos conceitos mais fascinantes que Jung desenvolveu. Sincronicidade é o fenômeno onde eventos aparentemente aleatórios ou sem conexão se unem de maneira significativa e no momento certo. Jung acreditava que o universo se comunica com a gente por meio dessas coincidências significativas e que elas são uma maneira de confirmar que o que pedimos ao universo está sendo ouvido e está em processo de manifestação. Quando você faz um pedido ao universo e começa a perceber coincidências, pequenos sinais ou eventos que parecem alinhar-se perfeitamente com o que você deseja, isso é a sincronicidade em ação. Essas sincronicidades não são acidentais, elas são a resposta do universo à sua petição. Uma forma de confirmação de que você está no caminho certo e que o universo está organizando as circunstâncias para que o que você pediu se manifeste. Jung também nos ensinou a não ser rígidos com o como as coisas se manifestarão. Muitas vezes, estamos tão fixados em uma ideia específica de como nossos desejos devem se concretizar que deixamos de perceber as formas sutis através das quais o universo nos responde. Às vezes pedimos dinheiro e recebemos uma oportunidade de trabalho incrível. Pedimos amor e recebemos lições de amor próprio antes de ser capaz de dar amor a outra pessoa. O segredo é estar atento e aberto para as respostas, mesmo que elas venham de formas inesperadas. Além disso, Jung alertava que a resistência cria bloqueios. O que você resiste persiste, e o que você aceita se transforma. Quando você resiste à situação atual, se fixa no que não tem e não aceita o momento presente, cria um paradoxo energético. Esse paradoxo impede que a manifestação aconteça, pois você está, de forma inconsciente, criando uma barreira entre você e o que deseja. A verdadeira transformação começa quando você aceita completamente o presente, e a aceitação abre um caminho para o futuro que você deseja. Jung falava muito sobre o poder dos sonhos nesse processo de pedir. Ele acreditava que os sonhos têm uma função transcendental. Eles podem revelar tanto os bloqueios internos que precisam ser resolvidos, quanto as respostas que o universo nos oferece. Antes de dormir, Jung sugeria que você formulasse suas petições como perguntas ao inconsciente e então confiasse nos sonhos que surgissem, pois muitas vezes eles contêm as chaves para desbloquear o que você precisa para manifestar o que deseja. Cada pedido, segundo Jung, tem seu próprio tempo de gestação. O universo nunca lhe dá algo antes de você estar pronto para recebê-lo. A sabedoria está em reconhecer esse tempo e estar atento ao processo de transformação pessoal que acontece enquanto você aguarda a manifestação do que pediu. Comente abaixo. Você já teve uma experiência em que uma coincidência ou sincronicidade mudou o curso de um pedido? Como você lida com o tempo de espera para que seus desejos se concretizem? Vamos compartilhar nossas histórias e reflexões. Agora que falamos sobre sincronicidade e os ciclos naturais do universo, vamos mergulhar em um conceito que Jung via como essencial para o processo de pedir: o princípio da função transcendente. Esse princípio, embora profundo, é uma chave para entender como sustentar o desejo enquanto se mantém o desapego ao resultado. Jung nos ensina que muitas vezes, quando pedimos algo, precisamos sustentar tanto o desejo quanto o desapego.
até que a manifestação ocorra naturalmente. A função transcendente é essa capacidade de manter opostos em tensão criativa. Em outras palavras, é quando você consegue sustentar o desejo de algo, sem apego a como ou quando isso acontecerá. Isso cria uma tensão energética criativa que alimenta o processo de manifestação, sem que você se perca na ansiedade do quando ou como. Esse estado de tensão criativa é fundamental para o processo de cocriar com o universo, pois permite que você colabore de forma harmoniosa com as forças cósmicas. Além disso, Jung nos lembrava que somos cocriadores do universo. Não somos mendigos implorando por migalhas, mas sim participantes ativos na grande dança cósmica da criação. Isso muda completamente a forma como você se vê e como você faz seus pedidos. Ao entender que você é um co-criador, você começa a perceber que o universo não está lá fora, esperando para responder aos seus pedidos, mas que você tem o poder de criar a realidade que deseja em parceria com o todo. Outro conceito que Jung explorava profundamente é o poder do medo. Ele dizia que o medo, embora natural, é um dos maiores sabotadores das petições. O medo cria uma frequência energética que repele aquilo que você deseja. No entanto, o segredo não está em tentar eliminar o medo, mas em fazer as pazes com ele. Jung nos ensinou a integrar o medo e transformá-lo, usando-o a nosso favor. Ao invés de ver o medo como algo a ser combatido, podemos escolher vê-lo como uma emoção legítima, mas transitória. Quando você aprende a transformar o medo em excitação ou antecipação positiva, a sua energia se eleva e a manifestação se torna muito mais provável. O medo, quando compreendido e aceito, deixa de ser um bloqueio e se transforma em um combustível para a sua jornada. Jung também falava sobre o campo morfogenético das petições, que é o conceito de que, quando muitas pessoas pedem algo em conjunto, cria-se um campo energético coletivo que facilita a manifestação. Por isso, pedir pelo bem comum tem um poder multiplicador. Quando seus pedidos estão alinhados com o bem maior, com o todo, o universo não pode fazer outra coisa senão atender ao que você pediu. O universo trabalha em harmonia, e as intenções que estão em sintonia com o bem coletivo têm uma força muito maior. Por último, Jung destacou que a clareza é um elemento essencial ao pedir. Petições vagas recebem respostas vagas. A clareza vem da conexão com a sua verdadeira essência. Quando você sabe quem é realmente, sabe o que pedir e como pedir, e essa clareza transmite uma energia muito mais forte para o universo. Comente abaixo. Já percebeu como a clareza nos seus pedidos pode impactar os resultados? Como você tem trabalhado para ser mais claro com suas intenções? Vamos compartilhar como a clareza tem ajudado a manifestar o que desejamos. Ao longo de toda essa jornada de exploração sobre a arte de pedir, Jung também nos lembrou que somos seres humanos multifacetados, com sombras e luzes, e que nossa interação com o universo deve ser equilibrada. Um dos conceitos mais poderosos que Jung explorava era a sombra dourada, ou seja, as qualidades magníficas que projetamos nos outros, porque não reconhecemos que elas também estão dentro de nós. Às vezes, quando pedimos algo, estamos projetando nossa sombra dourada, ou seja, o que acreditamos não merecer, ou o que acreditamos que é distante de nossa verdadeira natureza. Por exemplo, se você sente que não merece o sucesso, pode acabar pedindo por ele, mas com a energia da dúvida e da vergonha, o que impede a manifestação. Quando você reconhece e integra essa sombra dourada, você se torna capaz de pedir de forma mais autêntica e plena. Jung também falava da importância de estar conectado com o corpo durante o processo de pedir. O corpo tem sua própria sabedoria, uma conexão profunda com o inconsciente que muitas vezes é ignorada. Ao fazer um pedido, é essencial sentir esse desejo em cada célula do seu corpo. Quando você pede com toda a sua energia, com todo o seu ser, a coerência energética criada é irresistível para o universo. Outro ponto que Jung destacava era o poder da leveza. Muitas vezes, ao pedir algo, somos tão sérios e carregados de ansiedade que nossa energia se torna densa e difícil. Jung observava que o universo tem um senso de humor e que, às vezes, nossas petições são respondidas de formas que nos fazem rir e nos surpreendem. Manter a leveza e o jogo é fundamental no processo de pedir. Quando deixamos de nos levar tão a sério e nos entregamos ao fluxo da vida, as coisas acontecem com muito mais facilidade.
Jung também fazia uma distinção importante entre os desejos do ego e os chamados da alma. O ego é volúvel, superficial e mutável, enquanto os chamados da alma são profundos e persistentes. Quando você aprende a discernir entre esses dois tipos de desejos, sabe exatamente o que vale a pena pedir e o que é melhor deixar ir. O silêncio é uma ferramenta poderosa nesse processo. Jung praticava longos períodos de silêncio para ouvir a voz do self superior, a voz que está em harmonia com o universo. A natureza também é um aliado poderoso quando se trata de pedir. Jung acreditava que os elementos naturais, como a terra, a água, o fogo e o ar, amplificam a força de nossa petição. Pedir ao lado do oceano, em uma montanha ou sob as estrelas, conecta sua intenção com as forças primordiais da vida, amplificando a sua energia e poder. Por fim, Jung falava sobre a importância de registrar suas petições e sincronicidades. Manter um diário de petições e de eventos significativos pode ajudar a perceber os sinais sutis que o universo nos envia como resposta. Muitas vezes a resposta já está lá, mas precisamos de atenção para reconhecê-la. O processo de pedir é, antes de tudo, uma oportunidade de crescimento pessoal. Mesmo que você não receba exatamente o que pediu, o processo de aprender a pedir conscientemente o transforma. Quando você pede de forma autêntica, com clareza e do fundo do seu ser, se torna mais alinhado com a sua verdadeira essência, mais conectado com o seu propósito. E esse, meu amigo, é o verdadeiro presente. Comente abaixo. Como você tem praticado a arte de pedir? Quais mudanças você já percebeu no seu processo de manifestação? Compartilhe suas descobertas e insights com a gente. E com isso, finalizamos essa jornada. Se você se sentiu tocado por esses ensinamentos e acredita que pode aplicar esses princípios em sua vida, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Quem sabe alguém ao seu redor precisa ouvir essas palavras neste momento. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative as notificações. Toda semana exploramos mais sabedoria de mestres como Jung e outros, para ajudá-lo a se conectar com o seu verdadeiro poder e com o universo.